Oi, tudo bem? Então, meu nome é Marta e eu vou apresentar hoje, então, o seminário sobre o livro Eu, Tituba, a Bruxa de Salim. E o que que isso tem a ver, então, com a colonialidade de gênero e com a africanidade, né? Nós vamos ver, então, este é o objetivo desta apresentação é poder fazer uma relação das leituras que nós tivemos de Maria Lugone e Leila Gonçalves, a partir das suas ideias de colonização e de afro, eh, afro, afro, americanidade. Bueno, vamos observar então, no total deste livro, como ele está totalmente enraizado com essas teorias da Leila e da Maria Lugones. Porque Tituba acontece num contexto caribenho na época da colonização. Então, já na entrada, já temos a violência, já temos a discriminação, já temos a hierarquia de gêneros. Então, no caminho do livro, teremos detalhado na nossa mente, no nosso intelecto, todas as teorias que essas autoras nos colocam, e assim vivendo de uma maneira crua e real os acontecimentos. Porque esse acontecimento que é contado aqui não é uma ficção. Juntamente pode ter ficção, existem lacunas, e nessas lacunas é onde a ficção também faz parte, mas a ficção também faz parte de algo que realmente existe, mesmo que seja no nosso cérebro. Então, nós vamos poder ver detalhadamente as teorias da Maria Lugones e de Leila Gonçalves neste livro. Um livro que narra a escravidão em 1600 e pouco, que narra a violência, que narra a hierarquia de gênero de poder, que narra também a violência religiosa, né, de alguma maneira, tanto que elas têm mulheres que são idas para a morte, porque se relatam que são bruxas, né? E nós vamos ver que, e claro que Tituba, por ser negra, ela tinha um poder maior para ir, né? Na verdade, ela usa a sua cultura, né? Para viver, para ajudar, e isso faz com que possa ser chamada de bruxa. Bueno, e a Tituba é essa mulher forte, a Tituba é essa mulher decidida, a Tituba a Tituba é essa mulher decidida, essa mulher que busca se manter no seu meio cultural, muitas vezes disparando disso, muitas vezes se distanciando um pouquinho disso por causa das necessidades, né, que ela tem na época, ou pelo medo, enfim, às vezes se anulando também, né, se anulando também, inclusive, como pessoa e como afro, né. Tem um trecho em que a mulher que é dona do marido, do cara que ela gosta, diz para ela, diz tanta coisa para ela, quer ensinar ela a rezar e tal. E ela, numa dessas, ela diz que ela se sente profundamente suja quando está na frente dessa mulher. Então, como de uma maneira essa hierarquia de colonizador e colonizado faz com que o colonizado não se sinta nada, nem gente, nem ninguém. E a Tituba, no momento, ela sente isso, mas ela também luta contra isso, né? Ela luta para ela se manter
firme dentro de suas raízes e dentro dos seus sentimentos também. Na época em que ela existiu, foi uma época muito feia, claro, foi uma época de escravização, e já no contexto, ela já começa o livro narrando de que ela é fruto de um estupro, né? A colonização não se fazia somente na chegada, né, dos escravos. Nesse trajeto todos eles eram maltratados, mulheres eram violentadas, enfim. Então, a partir do momento que os africanos eles eram pegos das aldeias, né, dos seus lugares de convivência, eles já passavam a ser perseguidos de uma maneira muito forte e passavam a ter maltratos já de vários gêneros, como estupro, como violência física, violência moral, psíquica, enfim. Então, a Tituba, ela surgiu nisso, então. A mãezinha dela teve que fugir da África. Ela fazia parte de um povo que se chamava Xantai, ou Xantai, e esse povo brigava com outro povo, né? Porque eles brigavam por ouro, pelo caminho do ouro, pelo caminho das transições, né? Dos ganhos monetários, e aqui nós vemos o capitalismo de novo sendo rompido, inclusive pelos próprios irmãos, né? Então, aí a mãezinha dela é incendiada toda onde ela mora, né? E nesse incêndio, o da outra tribo, que era os Fantais, se não me engano, o Fantashi, essa outra tribo pega ela e então vende ela, né, como escrava para o Caribe, né, para uma das ilhas do Caribe. E aí, ela sendo uma princesa, é tratada como uma miserável, né, é violentada no caminho. Inclusive, se mostra muito claro no livro da Condé a violência física dela com os outros rindo, os outros marinheiros dando risada, tipo assim, além de ser uma violência totalmente dolorida, uma violência física que já de por si já traz consequências traumáticas no corpo de uma mulher. Além disso, tem toda a violência psíquica também, de se sentir um nada, de se sentir um nada perante todas as pessoas que estão ali assistindo aquele ato horrível. Então, é com essa narrativa que a Tituba começa a contar e a explicar o porquê que ela nasceu, não o porquê que ela nasceu, mas o decorrer das consequências, né, da sua mãezinha, e o decorrer disso, da sua mãezinha ter sido enforcada porque ela foi se defender de outro estupro do seu dono, e nesse então ela pediu à filha que ele alcançasse um facão, ela estava passeando, e aí o homem que a levou para outro africano porque viu que ela estava grávida e não quis ter ela na casa grande. Aí ele viu como ela tinha crescido, tinham se passado 7 anos, e ele quis usá-la. Essa é a palavra. Então, a Tituba explica muito bem ali, ou a Condé, nas palavras de Tituba, como esse homem foi se aproximando da mulher, e a mulher pediu o facão e bateu nele, mas não o matou, só o feriu. Mas isso fez com que ela fosse morta, com que o pai da Tituba, que não era o pai da Tituba, era aquele negro que tinha amparado a Tituba, porque o dono da fazenda tinha dado, também fosse embora, né? E ele se matou. E então a Tituba ficou sozinha no mundo, né? Aí ela vai e ela consegue outra mãezinha, uma mãezinha muito especial, que ensina muitas coisas espirituais para ela, coisas
da sua terra, das suas origens, né? Ensina essas coisas lá em Barbados. E mesmo que Barbados seja uma terra muito dolorosa, onde ocorrem muitas dores, da mesma maneira, Tituba questiona esse amor por essa terra, porque enquanto ela estava nos Estados Unidos ou em Salem, ela pensava em Barbados como se fosse a sua terra. Poderia ter mais irmãos seus lá, assim, irmãos de cultura, né, irmão de país, mas não era uma terra que pudesse sentir saudades, mas era a sua terra e era um amor inexplicável. Quantos de nós também, de repente, pensa isso, né? Ou porque veio de um estado, ou porque foi de outro país, e às vezes nós sentimos muita saudade e nós não sabemos nem o porquê, né? Podemos sentir tanta saudade. Se a gente se refez, se a gente se fez de novo em outro país, mas sim, a terra chama, né? A terra chama, a terra toca, as origens chamam. Sim, a gente não esquece, né? As nossas origens. Bom, isso aí é um pouquinho, então, da Tituba que eu queria lhes apresentar e como ela está representada em vários contextos literários, né? Porque podemos ver em contextos literários como a mulher, ela é submissa, né, ao homem, como a mulher, ela sempre arca com as maiores consequências, né, da família, dos filhos. Então, a mulher ainda continua sendo como a dona de casa, como a que cuida do marido, a que cuida dos filhos. Podemos ver a Tituba em literaturas como um livro que eu terminei de ler faz um tempo, que fala sobre uma empregada doméstica, né? Ele é escrito por uma escritora, assim, bem conhecida aqui no Brasil, que ela também é afro, não é Conceição Evaristo, é outra, que não estou lembrando agora, mas ela também fala de tudo, de toda a hierarquia, né, que o branco, digamos, nesse então aqui também é o branco, tem sobre a mulher negra, sobre o trabalho dela, né, a desvalorização, né, da mulher, e neste caso também da mulher negra, né. Então, podemos ver a Tituba, sim, em muitos contextos da nossa literatura, né? E eu posso dizer além disso, né? Além do contexto da nossa literatura, que nós podemos ter muitas Titubas, ou com essa garra, ou com menos garra, ou com mais garra, eu não sei. Mas poderemos ter outras Titubas. Bom, é isso, eu queria lhe apresentar um pouquinho, né, dela. Agora eu quero falar sobre o contexto teórico, né, da Lugoni e da Garcia, e bueno, da Gonçalves, desculpe. Então, a Lugones diz que a colonialidade de gênero é um sistema de opressão que perpetua desigualdades baseadas em gênero e raça. Resulta diretamente do processo de colonização. Então, como vimos em tudo isso que eu tenho lhes falado até então, nós vimos que, sim, a Tituba e os afros, nesse então, sofriam sim dessa opressão de uma colonização. Uma colonização europeia que sim achava que ela tinha a razão, que eles tinham o poder, que eles tinham as leis, até as leis de Deus eram eles que tinham, né? Então eles oprimiam tanto essas pessoas, esses escravos, até que eles não se sentissem ninguém, ou no máximo que eles pudessem fazer de conta que era um deles, né? Tipo, eles, a colonização queria fazer com que os colonizados realmente perdessem todo o referencial que eles tinham de cultura, né, ou de vivência, como se eles nunca existissem, como se tivessem que colocar outras mentes nas mentes deles, como que as suas vivências não existissem. Então, dessa maneira, eles oprimiam as pessoas
até que as pessoas, muitas delas, quando não resistiam, pensavam que não eram nada e outras nem sabiam o que eram. Eu escutei uma entrevista, era também um seminário, eu escutei. Graças a Deus, hoje temos o YouTube, temos tantas coisas que podemos nos utilizar para nos informar também, né? Então, eu escutei uma escritora africana, que é essa que escreveu esse livro que eu falei para vocês, que não me lembro o nome bem, eu vou ver se eu acho aqui. O nome dela é Maria Clara Dias? Não, ela era, deixa eu ver, Alves. Ela é Alves. Pai, agora Eliseia Alves, pode ser? Eu não sei. Eu não me lembro do nome dela. Ela estava junto com a Conceição Evaristo, né, no seminário, e eu assisti as duas. E a Alves, ela disse que até hoje é muito difícil, às vezes, lidar com esse subjugamento, né, que ainda se vive, né, na nossa sociedade. A Conceição Evaristo também falou desse assunto. Então, imaginem naquela época da colonização, onde os europeus pensavam que eram os deuses, né? Que tiraram até os deuses dos indígenas e dos negros, porque eles não podiam ter deuses a não ser aqueles deuses que eles acreditavam. Então, essa era uma colonialidade de gênero, onde também as mulheres eram totalmente oprimidas, estupradas. Inclusive, as mulheres brancas, elas não tinham a mesma... Elas não eram equiparadas com as negras, né, obviamente, mas sim, elas também eram subjugadas e elas eram como mulheres que iam parir, iam ter os filhos, né, e tão somente isso. Tituba, a mãezinha de Tituba primeiro foi vendida para um senhor, que a mulher dele estava muito triste, porque ela tinha vindo da Inglaterra e tal, e aí a mãezinha da Tituba fez amizade com essa mulher, mas quando o dono da fazenda descobriu que que a mãezinha, a Bena, estava grávida, ele a levou sem se importar se a mulher ia sofrer, ou se ia morrer, o que fosse acontecer, não importa. O que importava para ele era os filhos que a mulher poderia dar ou a vivência com essa mulher na sociedade. E também naquela época a mulher, ela tinha que casar para que ela pudesse ser vista com bons olhos numa sociedade. Então, temos essa colonialidade de gênero bem forte. E aí as negras em si, elas poderiam ter filhos, esses filhos eram separados delas, né? Muitas vezes eles eram vendidos, né, para outros lugares, e as negras eram estupradas, e elas eram objetos de prazer do dono da casa, né? Além de serem subjugadas totalmente, elas eram totalmente oprimidas e maltratadas. E temos então o contexto de americanidade. O que é a americanidade? Reflete a interseção das culturas africanas e americanas e cria uma identidade única entre os afrodescendentes. É uma construção contínua, moldada pela opressão e pela resistência. Nós podemos constatar que até hoje nós temos então essa americanidade, né? É uma construção contínua, onde as pessoas, como essa autora que eu falei recentemente a vocês, ela também se preocupava com, com a americanidade, porque ainda elas tinham que lutar para que a sua África, né, continuasse junto. Elas falaram também que chamaram muito das obras escritas a respeito dos negros como obras que relatam algo da história, e na verdade não é isso, né? Porque eles relatam uma cultura que não querem que seja esquecida, né?
a uma cultura que existe, que é palpável, né? Que nós temos mais de 56% dessa cultura, pelo menos das pessoas que fazem parte dessa cultura aqui no Brasil. Então, podemos relacionar essa americanidade em Tituba quando a Tituba, ela, é, primeiro, a Tituba saiu de Barbados, né, quando aconteceu a morte da sua mãe, ela foi morar com outra senhora que ensinou tudo para ela sobre as curas que faziam os africanos, os chás, como ela se comunicava com os invisíveis e tal. Essa senhora faleceu quando ela tinha 14 anos, então a Tituba ficou totalmente sozinha no mundo. Aí, a Tituba ficando sozinha no mundo, ela foi viver, né, um dia ela saiu e ela viu que ela precisava ajudar aquelas pessoas estavam sofrendo muito. E aí ela começou a ir de noite nas aldeias, nos lugares que ficavam os africanos, né, os escravos, e ela começou a ajudá-los. Então aí ela se apaixonou por um homem ali que disse que não valia nada. A mãe dela, Yaya, dizia que ele não valia nada, mas ela quis ele e ela teve ele. E nesse momento que ela se mudou, então, do casebre que ela tinha, da choupana que ela tinha lá no finalzinho da fazenda, que ninguém incomodava, que ela vivia tranquila lá com suas galinhas, com seus bichos, fazendo seus rituais. No momento que ela teve que sair de lá para ir para a casa da mulher, ela já viveu uma africanidade. Porque lá na casa da mulher, ela tinha que aprender o credo, o creio, ela tinha que ir na igreja, numa igreja cristã, né? Ela tinha que se confessar, né? Então, aí vemos como ela foi compartilhando, e nesse então aqui, ela foi compartilhando obrigada dessas coisas que os brancos impunham, nesse caso era a mulher, a dona da casa, a dona do marido dela, né, do namorado, mas ela teve que consentir com isso, né, ela teve que viver isso, e assim como o namorado dela dizia que eles tinham que se preocupar com sobreviver, porque eles não viviam, né, eles sobreviviam, tinha um malejo todo para sobreviver, ele sobrevivia. Bom, então aí ela já começou a viver essa americanidade, que é essa mistura. Sem consenso, sem ela querer, né? Mas ela começou a viver. Após isso, quando ela sai de Barbados, né? Quando ela sai de Barbados, porque ela sai com esse homem, né? A mulher fica muito doente, a dona do homem, e ela sai com esse homem, então, que é vendido para o pastor, ou é dado, não me lembro. E aí ela vai junto com esse namorado, então eles vão para os Estados Unidos, para o Michigan. E depois eles vão para Salem. Então aí também nesse caminho a gente pode destacar a americanidade da Tituba, onde ela teve que se adaptar a outras realidades, né? Primeiro a realidade de ser escrava, que ela não era, né? E ela teve que se adaptar a outras crenças também, a outra cultura. Ela já tinha saído da sua terra, onde ela já tinha seus conhecidos, onde os seus africanos viviam, né? E tinha ido para a América. E aí, então, também ela viveu muita coisa assim, que cristão que eles viviam, também as orações, as confissões, a fala do diabo o tempo todo, que, enfim, que foi o que fez depois com que pensassem que ela era bruxa, porque ela curou a filha do pastor e ela curou a mulher do pastor e ela dançava com as meninas e ela divertia as meninas e dentro de tudo saiu então o comentário de que ela era uma bruxa, de que ela tinha feito mal, né, em vez de fazer bem as meninas, ou que ela tinha curado as meninas com bruxarias, né. E aí ela foi acusada, ela, para se defender, ela teve que assumir de que ela era bruxa, porque aí eles perdoavam, né?
Então, não deixa de dizer dela se alinhar, né, com as consequências que ela podia trazer e se alinhar com as crenças deles, né. Bom, aí depois que acontece isso, que a Tituba é presa, né, por bruxa, o presidiário, né, o que estava na prisão, lhe disse que para ela pagar tudo o que deve, né, da comida, que era uma lavagem, na verdade, ele vai ter que vender ela. Então, chega um judeu, né, chega um judeu em Salém e então Tituba é vendida para ele. E ele é uma pessoa muito boa, tinha perdido a mulher, né? Então leva a Tituba para cuidar das suas filhas, que tinha 7 filhas, se não me engano. E Tituba abraça aquelas meninas, cuida daquela família. Um dia ela reza junto com eles também, né? Tem as orações, tudo. Ela faz parte daquela família. Aí um dia ela diz que ela vê o, o judeu muito triste. E aí ela diz para ele se ele não gostaria de ter um encontro com a sua esposa. E ele diz que sim. E aí então ela pede para ele trazer um porteiro, não me lembro, e ele leva, e ela faz todo o ritual, e ele consegue conversar com a sua esposa. Então, aqui eu quero demonstrar que ela vive um pouco dessa americanidade junto, né, com o judeu e junto com o pastor e com a mulher do pastor, enfim, e com as meninas. Bom, aqui eu mais ou menos apresentei assim o que é a Tituba, né? A beleza, né, da Tituba. Então, como eu lhes falei, é uma mulher negra de Barbados que foi para os Estados Unidos. Esse é algo da identidade dela. É ela que narra, né, toda a história. E ela diz: eu sou uma mulher negra e isso me torna uma presa fácil. Aqui a gente pode ver um pouco da opressão, né, que vivia, né, a Tituba. A resistência, a luta para se manter identidade cultural naquele contexto em que ela vivia, que era um contexto colonial totalmente europeu, né, e ela luta, né, para manter as suas crenças, né, o que ela acredita, o bem que ela acredita que faz, manter ativa, isso sempre. Então, esse é um papel de resistência, né, que Tituba comporta para todos, assim, porque essa resistência que ela faz com que também ela ajude, né, as pessoas, né, com seus rituais, com suas rezas, com seus invisíveis. Então, ela usa aquilo como uma identidade dela, mas como que essa identidade dela também era uma identidade de paz e de bem e de fazer o bem, né? É muito bonito como ela se dedica às meninas, às filhas do judeu e às filhas do pastor, né? Uma é sobrinha do pastor. Então, ela de uma maneira muito maternal, que encontramos em toda a história, em toda a narrativa da Tituba, essa coligação com a maternidade, assim. Tanto que logo após, né, é, logo após a morte da sua mãezinha, ela encontra outra mãezinha. Depois as duas mães lhe aparecem no mundo espiritual, né? Então ela cuida daquelas amas também como se fosse um pouco mãe delas, né? E ela também um pouco mãe, né? A gente vê isso com os nossos filhos, um pouco eles são mãe, o pai da gente e outro pouco são filhos. Então se encontra essa relação muito bonita dentro da narrativa de Tituba. Bom, e encontramos isso junto com a Tituba e também encontramos essa maternidade machucada
né, da mulher negra que foi estuprada e que olhar para Tituba lhe causava dor, né? Porque olhar para Tituba era se lembrar de toda a dor, né, que ela tinha sofrido. E Tituba deixa isso bem claro, assim, de como ela se sentiu, de como ela estava nesse momento. Então, depois, no terminar da narrativa, nós temos também essa relevância grande de Tituba como sua maternidade, que ela não quer deixar as suas crenças e as suas raízes para trás, e ela quer passar isso para outra pessoa, mesmo que ela esteja já no mundo invisível. Ele escolhe uma menina, a qual ela ajudou a trazer à luz, e aí ela começa a ensinar aquelas coisas para aquela menina que a sente, que a vê, que ela brinca, que ela se transforma numa cabra e que brinca junto, enfim. Bueno, então como conclusão, eu acho que nós podemos fazer uma relação total da Tituba com a época da colonização, com a época da escravidão também aqui no Brasil, com a época da escravidão no mundo. Podemos trazer essa narrativa também para os nossos dias, porque nós sabemos que hoje também existe uma época de escravos, existem ainda aqueles escravos que nós não sabemos onde, mas que existem, que as pessoas chamam porque vão pagar, e se as pessoas estão desesperadas por trabalho, elas vão, às vezes elas são presas e têm que trabalhar por quase que nada, né, ou só pela comida, enfim. Temos a escravidão que causa o preconceito, né? O preconceito causa uma escravidão de medo também, de medo como que eu vou ser analisado, de medo como eu vou estar vestido, de medo como que as pessoas vão me enxergar, né? Essa escravização e essa hierarquia, né, da colonialidade, né? Vemos isso ainda hoje, vivemos isso ainda hoje, de repente de uma maneira sutil, entre linhas, mas ainda vivemos isso, e isso tem que ficar bem fresco em nossa memória, bem latente em nossos sentidos, de que essa história da escravidão, se graças a Deus, ela terminou, né? Aqueles maus tratos, e nós estamos caminhando para algo melhor, mas nós estamos caminhando, nós estamos resistindo a isso, né? Índios, brancos, negros, resistência. A resistência é feita a todo momento, né? Pelos migrantes, pelos indígenas, pelos afrodescendentes. Então, é um caminho. Ele não está tão pisoteado e sangrento, mas ele ainda sangra, né? Ele ainda sangra e sangra de uma maneira, às vezes, imperceptível, né? Imperceptível, o que às vezes causa maior dano, né? Então, eu queria muito trazer essa relevância, né, que nós temos hoje, né, aqui em nosso país, né, essa relevância que nós temos de escravidão, onde o povo mais pobre e o povo marginalizado, né, aquele povo que não tem direito a um bom estudo, que não tem direito a uma boa faculdade, não deixa de ser um povo escravo, né? Escravo da situação. Vivem só para comer, né? Sendo maltratados muitas vezes também. Então, por final, assim, eu gostaria que pudéssemos ter um chamado em ação, assim, que nós sempre possamos lutar e resistir sempre aos maus tratos de quem quer que seja, porque as pessoas são pessoas, e o que dói no outro também dói em mim. Enquanto alguém estiver sangrando, eu também estarei sangrando. E se no momento a ferida do outro não me causa dor, é porque algo de errado está acontecendo comigo. Porque eu e o outro somos um. Ele é igual a mim, eu sou igual a ele. Então, quando dói nele, dói em mim também. E se a gente criar essa resistência, se continuar resistindo, não sei aonde isso vai nos levar,
mas pelo menos vamos colocar voz, onde só podiam existir sombras. Por hoje é isso então. Obrigada.